Muito bem, vamos continuar então a falar sobre produção audiovisual, a mão na massa. E um ponto muito importante é a gente saber escolher o conteúdo que a gente vai colocar no próximo vídeo, nos vídeos que a gente está subindo no canal de YouTube. E para escolher bem o conteúdo é importante a gente estar antenado nas trend topics que estão rolando no momento. Por exemplo, no momento que a gente vive pandemia, uma das trend topics mais absurdas assim de busca é coronavírus. Outra, vacina para o coronavírus, Coronavac, Sputnik. As pessoas estão procurando muito isso na internet, no YouTube, para conseguirem alguma informação. Então lembra lá daquele módulo que a gente falou que as pessoas vão para o YouTube não apenas para procurar entretenimento, mas também para procurar informação, e se você tiver as duas coisas juntas na sua videoaula, melhor ainda. Então, a gente precisa estar antenado quais são os tópicos do momento, para a gente poder produzir vídeos muitas vezes em cima daquilo ali. Ah, professor, mas não tem nada a ver com o conteúdo que eu estou dando agora. Por exemplo, eu estou falando sobre rochas no 6º ano. Ok, deve ter alguma coisa, alguma notícia que está saindo naquele momento no mundo, no Brasil, ou que saiu nas últimas 4 semanas, ou na última semana, ou nos 3 últimos meses, no último ano, sei lá. Deve ter alguma notícia dentro das revistas de ciência popular, de popularização e divulgação científica, que você possa trazer para dentro do seu vídeo. Ora, não é comum a gente muitas vezes ir para a rede, buscar notícias de Scientific American, National Geographic e trazer trechinhos e colocar nas nossas provas, nos nossos testes, nas nossas avaliações, de um modo que aquilo fique mais lúdico. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer para colocar dentro dos nossos vídeos, das nossas videoaulas. Lembra, videoaula não é só aquela visão clássica de eu tenho um quadro atrás de mim e eu vou comentando aquilo que eu escrevi, um quadro, uma lousa, né, de giz ou de pilô, seja lá o que for. Ou ainda, uma videoaula não é apenas eu colocar um slide de fundo e eu ficar falando, ou ficar passando o slide e ter uma janelinha com o meu rosto aqui aparecendo. Não é só isso. É quando a gente traz alguma informação que esteja sendo passada de uma maneira diferente, isso também é uma videoaula. Mistura um pouco com o entretenimento, né, com o edutretenimento, mas não deixa de ser uma aula em forma de vídeo. Então, quanto mais vídeos a gente faz daqueles assuntos que estão na crista da onda, mais autoridade a gente tem. Vídeos criam autoridade. Então, se você pensou que, eu vou fazer um canal, vou começar a produzir vídeos, videoaulas para os meus alunos, só para que eles tenham mais algum material para estudar, não é só isso. Quanto mais material você produz, quanto melhor fica o seu vídeo, não só nessas técnicas que a gente está conversando aqui ao longo da disciplina, mas também na qualidade do conteúdo. Um conteúdo bem entregue, um conteúdo rápido, sem enrolação, um conteúdo que todo mundo vai querer ver. Quanto mais vídeos desse tipo você tem, mais autoridade você tem na rede para falar de diversos assuntos. Por exemplo, como é que o canal, um dos mais famosos que a gente tem, o canal do Jubilu, conseguiu alcançar tantos milhões de seguidores? Ele foi construindo uma autoridade em termos de produzir videoaula. Então, numa época, 15 anos atrás, que a gente estava começando o YouTube, ele acreditou que produzir videoaulas para alunos seria interessante. Isso acabou virando realmente um grande mote dos professores e que, infelizmente, nem todo mundo acabou seguindo isso por uma questão de formação das faculdades. As nossas licenciaturas não colocam, via de regra, momentos em que a gente possa falar sobre a produção audiovisual. Nem educacional, nem não educacional. Tá? Tanto faz. Aquilo ali é coisa de humanas, é coisa de cinema, televisão, jornalismo, não interessa aqui pra gente. E para dentro da biologia, interessa muito. A gente está vendo a pandemia trazer essa necessidade pra gente, né? Então a gente precisa criar cada vez mais autoridade dentro dos conteúdos, da forma como a gente passa o conteúdo. Bom, e aí uma forma da gente estar acompanhando as trends, ou seja, as tendências de notícias que estão por aí na rede, é a gente acessar o Trends do Google. Então vamos lá. A gente vai... Eu tenho aqui uma janela aberta. É só você digitar esse endereço aqui, trends.google.com, e aí vai aparecer uma busca aqui e algumas informações podem vir para você. Então, por exemplo, eu vou procurar assuntos sobre, vamos lá, vida animal. Eu quero fazer alguma coisa sobre zoologia numa aula, uma videoaula sobre zoologia. Então eu vou lá, digito aqui vida animal e eu vou ter o Google me dando em quais momentos esse termo vida animal foi mais trend, foi mais tendência
Aqui, então, numa escala de 100, onde é o pico de procura, e uma escala de 0, onde eu não tive procura. Olha aqui esse termo, como é procurado de vez em quando. De vez em quando ele tem os picos. E aí podem ter várias razões para isso. Eu posso ter, de repente, uma notícia de um tubarão-baleia que apareceu nas águas de Arraial do Cabo, e aí aquilo ali começou a ser muito divulgado no G1. E aí você tem, de repente, um pico procurando vida animal marinha, ou tubarão-baleia, ou qualquer coisa do tipo. Ou eu posso ter, por exemplo, o caso do coronavírus. Se sai uma notícia de morcego está carregando coronavírus na China, então um monte de gente deve estar procurando sobre morcegos, sobre biologia de morcegos, por exemplo. E ele vai me dizer se isso está sendo uma trend topic nesse momento. Aqui, por exemplo, eu tenho uma escala de 8 de março até novembro, então ele está trabalhando aqui com uma escala anual, últimos 12 meses. Estados Unidos, vamos botar aqui então Brasil. Eu desço aqui, coloco o Brasil, e aí ele vai me dar essa busca aqui. Eu posso colocar aqui, ó, nos últimos 7 dias, eu tenho que vida animal. Opa, tá tendo um boom aqui, uma nova subida. Então, será que é um momento interessante para a gente fazer vídeo sobre isso? Onde é que estão essas trend topics? Quem é que está publicando sobre isso? Eu posso ainda descer aqui, ó, e procurar isso por região. De repente, você é um professor que está no Ceará, você é um professor que está no Amazonas, e você quer saber quais são os trend topics de lá. E, de repente, você tem aqui, ó, no Piauí, né, na última semana, é onde eu tenho mais gente procurando sobre vida animal. E aí você quer voltar uma aula mais regional. De repente tem alguma notícia rolando numa determinada região do país e que você quer estar acompanhando qual é o tópico de busca principal. Se você descer aqui também, ó, ele vai te dar os assuntos relacionados que têm sido mais procurados. Arte rupestre, composição química, óvulo, globalização, aqui mais de 500%, opa, esse aqui é uma boa trend topic, composição química também. Outras consultas relacionadas em ascensão, qual desses elementos fazem parte da cultura, qual das alternativas apresenta problema. Vamos clicar num desses aqui. Qual desses elementos fazem parte da cultura egípcia? Imagino que seja isso. E aí aqui sobre cultura egípcia, e de repente no Paraná você teve um boom de pessoas procurando por isso. Ah, né, eu quero procurar um outro trend topic aqui que seja relacionado. Vida animal, eu vou comparar, por exemplo, com zoologia. E aí ele vai me dar uma comparação ao longo de 7 dias, no Brasil, como tem sido a pesquisa na web. Em vermelho aqui eu tenho zoologia, em azul vida animal. Então você usar uma temática de vida animal no geral tem sido aqui mais trend, ou seja, mais tendência do que você usar para zoologia. Vamos fazer uma comparação então legal? Zoologia versus botânica. Eu vou remover vida animal. Vai aparecer então agora zoologia nos últimos 7 dias. Eu vou comparar com botânica. Então olha lá, ó. Botânica um pouquinho mais abaixo. Vamos pegar então aqui nos últimos 30 dias, no último mês. Nossa, ele vai me dar aqui um vai e vem das duas. Tem um momento em que a botânica passa por um 0 e zoologia também vem descendo. E vamos colocar agora então ao longo de um ano, ou seja, durante a pandemia entre zoologia e botânica, o que tem sido mais procurado no Google? A gente teve aqui um pico, por exemplo, aí em junho de zoologia e alguns picos menores de botânica em agosto e por aí vai. E assim você pode dar uma estudada no que tem sido mais comentado na rede. Então vamos apagar esse aqui, por exemplo. Ó. Eu vou tirar esse aqui, zoologia e botânica, remover. E vou colocar, por exemplo, Coronavac. Bem-vindo aqui, ó, nos últimos 12 meses. Olha como é óbvio, né? 0,000 sem vacina, sem previsão de vacina. Opa, a coisa começa a subir bem aqui. Então a gente tem um boom, por exemplo, no início de janeiro. Vamos ver aqui então, nessa queda que a gente teve, ainda tem procura, nos últimos 7 dias. Opa, a gente tem aí mais ou menos uma manutenção dessa curva, sempre a galera procurando. Principalmente na última semana, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Então eu posso fazer algum vídeo, inclusive usando aquela pegada das tags que a gente falou lá no início dos módulos dessa disciplina, a gente usar como tag de repente, sei lá, tag São Paulo, Coronavac São Paulo.
Vacinação São Paulo. Então olha como isso ajuda também a gente construir as tags, né? E aí a gente tem assuntos relacionados muito procurados. Drive-in, Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Vacine Já, Clínica de Imunização, Centro Médico. Vamos clicar nesse aqui, nesse terceiro. Aqui, ó, ele te dá em detalhes onde que está sendo procurado, que no Ceará 100%, e por aí vai. Então essa é uma forma de você procurar as trends. Tem uma outra forma que é do Flipboard, que eu até gosto mais, que aí a gente vai falar ainda nisso aqui um pouquinho para frente. Vamos só fechar a parte de conteúdos. Então é muito importante que você crie pautas para os seus vídeos. Se você for comentar outros conteúdos, por exemplo, saiu uma notícia sobre os efeitos da Coronavac versus Sputnik. O que tem de pró, o que tem de contra, ou então comparativo de vacinas que a gente tem agora aí sendo oferecidas nos países. Então você vai comentar algumas notícias que apareceram, coloque também as suas impressões. Não pega só o conteúdo dos outros e sai falando em cima. Coloca o que você acha. Finge que é uma discussão de um artigo, uma discussão de um TCC, de uma dissertação, enfim, de uma tese. Então coloca também aquilo que você acha sobre isso. Bom, a gente vai falar ainda sobre a escolha de pautas, e por isso a gente vai voltar em como a gente acha essas pautas mais interessantes. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre edição. Eu não vou entrar aqui agora em como editar, o como fazer. Eu vou te dar o essencial de, primeiro, quais são os programas que a gente mais usa sobre edição. A gente tem, por exemplo, o Filmora, o Movie Maker, o Adobe Premiere e o Final Cut Pro 10, ou Final Cut Pro X, como você quiser chamar. De todos esses aqui, o único gratuito é o Movie Maker. Porém, as ferramentas do Movie Maker você tem que ficar comprando na rede, ou seja, você compra no varejo, né? Eu estou precisando dessa ferramenta aqui que tira o fundo, você vai lá e paga por isso. Mas o programa básico está ali com você, já vem, teoricamente, um tempo atrás vinha já com Windows. Não sei se o Windows vai tirar essa facilidade. O Filmora já é um programa que é pago. Então vamos entrar aqui. Filmora, você paga, mas a vantagem é que é uma vez só que você vai pagar. É uma assinatura única. E é um dos programas mais utilizados. Então, se você está pensando em comprar um programa bom custo-benefício, que seja num preço acessível, então o Filmora é uma boa. Você tem a versão tanto para Windows quanto para Mac, e ele é um programa de edição bem simplificado. Se você está pensando em editar os seus vídeos, em trabalhar mesmo com essa questão de produzir vídeos educacionais, eu te recomendo ter um bom editor. Então esse aqui, o Filmora, é um dos melhores custos-benefício que a gente tem aí no mercado. Tem alguns que são gratuitos? Tem. Então você servem. Basicamente as ferramentas que você vai usar mais ali no gratuito vai ser o cortar pedaços de vídeo, aí você deleta e faz montagens. E uma coisa ou outra de um pouquinho de edição de áudio talvez tenha. Mas se você quer comprar alguma coisa, é o Filmora. A gente tem então também o Adobe Premiere. O Adobe Premiere ele é pago e ele pode ser mensal ou anual, o pagamento. Mas estudantes e professores têm desconto. Então vamos entrar aqui na página do Adobe. Para estudantes e professores está saindo a R$ 69,00 por mês. Ou, se eu quiser fazer um plano anual pré-pago, uma vez por ano ele vai te cobrar R$ 828,00 para estudantes e professores. Está até mais barato aqui do que estava antes. E aí depois de... Você paga isso no primeiro ano, né? E aí depois você passa a pagar o valor cheio, que é de R$ 1.488 por ano, depois desse período aqui. O Adobe é o programa de edição assim, um dos mais utilizados no mundo, tá? Ele tem para Windows e para Mac. Ele tem muitos e muitos recursos. Quando você faz uma primeira assinatura, ele te dá vários programas junto. Tá? Ele te dá aqui o de fotografia, ele te dá o plano de vídeo, Acrobat Pro, Photoshop, Adobe XD, etc. Ele te dá o pacotão. E também tem planos para escolas e universidades, ou seja,
A escola pode pagar R$ 149 por mês, e aí o aplicativo individualmente acaba saindo para cada professor por R$ 60. E aí como é que funciona esse desconto? Você entra em contato com eles, e aí fala, olha, eu sou professor, aí você tem que pegar lá um comprovante de que você dá aula numa escola aqui no Brasil, e aí envia para eles, e aí tá tudo certo, você consegue baixar o programa. Não tenho interesse no Adobe, porque eu tenho um Mac, por exemplo. O Mac tem um programa que é mais barato, que é o Final Cut Pro. Bom, no Brasil hoje, então, está aqui R$ 1.099,90 o Final Cut Pro para Mac. É um programa que você paga uma vez só e aí você tem todas as facilidades da edição. Tem a vantagem que você paga uma vez só, como o Filmora. Por outro lado, para o Final Cut Pro, você tem que ter um Mac. Desses aqui, o programa top de linha é realmente o Adobe Premiere. Um outro ponto importante para você lembrar na sua edição é em relação a menos é mais. Lembra de colocar, se você for usar vinhetas, usa vinhetas curtas. Nada de ficar trabalhando muito a vinheta, fazendo um pavão antes do seu vídeo. Aquilo ali só vai cansar você e a sua audiência. Então toda hora que o teu aluno, tua aluna entrar ali para ver um vídeo, vai ter que passar pelo raio da vinheta. Por mais que seja 5 segundos, 10 segundos, é um tempo precioso que você está jogando fora. Muitas vezes por uma coisa assim, de mas vai ficar bonito. Tá, mas será que aquilo é necessário? Então se você for usar alguma vinheta, ou seja, a vinheta é aquela parte do seu vídeo que atenua, que amortece alguma mensagem que você vai dar, algum vídeo que você vai começar. É válido, você pode até fazer, mas sempre curtinha, senão você vai ter muito trabalho para fazer. Quem vai assistir vai ter um tempo precioso ali que vai ficar passando a vinheta, então não é tão necessário assim para uma videoaula, para algo educacional. Se você for usar uma logomarca, use uma logomarca transparente, nada de ficar botando um troço colorido que ocupe muito espaço ou que chame mais a atenção no seu vídeo, chame mais atenção que o seu vídeo, que a sua mensagem. Use lower thirds curtas, ou seja, legendas que você possa colocar uma palavra-chave ou algum pensamento importante, ou a sua apresentação. Tenta fazer isso em textos curtos, nada de preencher a tela com um monte de texto, com legendas enormes. Um título para o seu vídeo que sugira curiosidade, alguma coisa que chame atenção. Evita aqueles títulos de lugar comum, e aí é bom você voltar lá no módulo de headlines, né, exemplos de headlines, mas evita os títulos que são lugar comum, por exemplo, vídeo aula sobre fungos. Tá, tem alguma coisa que seja curiosa ali? Como é que você pode transformar esse título, ressignificar? Então, quanto mais curioso for o seu título, melhor. Mas professor, você tem aulas lá que são títulos brutos, tipo vídeo aula de fungos, ou aula sobre protozoários. Sim, mas cada vídeo tem a sua proposta. Estude bem na sua estratégia se você quer realmente abrir mão dessa ferramenta de fazer títulos que sejam mais curiosos. Então, tudo vai depender do que você quer produzir efetivamente. E evite usar a sua imagem na thumb, ou seja, tem lá a imagenzinha que ilustra o vídeo, aí você bota a sua cara lá. Eu tenho vídeos com thumbs assim? Tenho, principalmente de webinários, que é uma outra proposta, já é uma coisa que eu evito usar hoje, porque assim, é uma informação que não interessa. Botar a minha cara lá, na thumb do vídeo não interessa. Talvez interesse para você botar numa arte de canal, para você criar uma marca que você mesmo quer ser uma marca ali no seu canal, tudo bem. Mas numa thumb, numa imagenzinha pequenininha, você acaba ocupando muito espaço que você poderia estar colocando um texto mais interessante, né? Tá mais à vontade ali com as imagens que você está usando na thumb, então não é tão legal assim você ficar usando toda hora a sua imagem. Bom, é só uma ideia, claro, você fica à vontade se você quiser usar a sua imagem também. E uma outra coisa importante quando você está fazendo a edição é você ter ferramentas gratuitas. Então, se você colocar uma música de fundo, imagens ou vídeos de outras pessoas que tenham direitos autorais, então alerta amarelo, se não vermelho, porque daqui a um tempo você pode ter problemas com aquilo. Então é ideal que você use elementos que são gratuitos. Aqui eu te dou uma lista de sites onde você pode encontrar músicas de fundo gratuitas. Essas músicas de fundo muitas vezes ajudam, num vídeo que seja mais curto, a atenuar um ruído, um barulho que você tem lá, ou melhorar assim,
funcionar como se fosse uma vinheta mesmo, né? Um atenuador daquilo que você está falando, fazer uma coisa ser mais relax, um vídeo ser mais relax. Então, são lugares que você pode procurar aí alguns sons. Eu uso bastante o Bensound. Bensound, inclusive, ele traz sons por categorias. Então, você tem, por exemplo, sons que são de clássicos, funkzinhos, você tem de tudo aqui. Vamos botar aqui, bensound.com. E aí eles só pedem para que você dê o crédito, coloque lá no final do seu vídeo, essa música aqui de fundo é do bensound.com. Então, por exemplo, a gente tem aqui um ukulele, Creative Minds, por aí você pode ter uma prévia clicando aqui nesse botãozinho de play, você pode ouvir antes e ver, essa música aqui acho que vai ficar legal se eu colocar ela baixinha na minha edição. E lembra também sempre de colocar essas músicas baixinhas, testa o áudio. A música não pode estar no mesmo som, nos mesmos decibéis da sua voz, porque vai competir. Nem pode estar acima, pior ainda. Então tem que estar ali aquele suavezinho. Muitas vezes você desligar a música no meio do seu vídeo pode ser interessante. Esses vídeos, por exemplo, aqui eu não uso músicas, porque são vídeos mais longos. Não tem sentido eu ficar 50 minutos, 30, 40, com a música no fundo, aquilo ali vai cansar. Vai ter uma hora que o cérebro de quem está vendo vai dar uma desligada, e não é isso que eu quero. Um outro lugar muito bom também, que eu gosto, eu costumo usar, é o YouTube Audio Library. Tem um monte de coisa aqui de Peppa Pig do meu filho, que ele fica procurando também, então acontece. Então olha só, a gente clica aqui, ó, tem várias músicas que estão em Creative Commons. Você vai lá dar uma conferida, ver se o artista mesmo está deixando a música integral em Creative Commons, e aí você pode baixar a música daqui. Se você não assina o YouTube ou não consegue baixar direto do YouTube, existem vários programas online que você bota só o link que está aqui em cima, o endereço, e aí você consegue baixar a música para você. Então ela tem que ser uma Creative Commons que tenha licença de uso. Tem outros aqui, archive.org, Freesound, CC Mixer e por aí vai. Existem outras fontes, tá? Mas para começar, aqui está de muito, muito, muito bom tamanho. Ah, professor, eu quero botar efeitos, efeito de sininho, efeito de ave, efeito de multidão, de palmas no meu vídeo. Você pode até colocar, só lembra que na hora que você estiver editando, na sua linha de edição, vai ter um monte de efeito sonoro espalhado. Isso pode acabar confundindo, né, o visual e até fazendo com que você leve mais tempo para editar. Então, se você está começando a fazer, lembra daquela regra aqui inicial dessa nossa videoaula. Menos é mais. Então, passe um bom conteúdo com uma boa pauta, com uma boa infra, uma iluminação legal, um som bacana que esteja limpo, minimamente limpo, que você precisa editar o mínimo possível e ganhe tempo para você fazer outras coisas e até fazer outros vídeos e dar a sua aula. Então essas aqui são as dicas de edição. E uma outra dica que eu tenho para te dar é a de cenário. Cenário comunica. Quanto mais elementos você tiver no seu cenário que tem a ver com os seus vídeos, melhor. Não quer dizer que você tem que botar um monte de troço aqui atrás que tem a ver com o mesmo vídeo. Quer dizer que você pode brincar com o cenário. Aqui, por exemplo, eu optei por um cenário particularmente mais sóbrio, porque estou gravando em casa durante a pandemia, então achei aqui um cantinho onde a luz era bacana, uma parede que eu gosto da minha casa, que me traz prazer gravar com ela. Atrás coloquei um arranjo aqui de flores e a gente tem aqui, na verdade, um cantozinho de vitrola, que é um canto que eu gosto. Por que eu optei por esse cenário? Cenário mais clean, mais simples, mas que eu estou aqui, por exemplo, priorizando mais o meu enquadramento e a minha luz, muito mais do que o cenário. Poderia, por exemplo, colocar um quadro atrás de mim, que tem a ver com o YouTube, ou que tem uma frase, ou se eu vou dar uma aula de botânica, por exemplo, eu dar com uma estante de plantas atrás de mim. Enfim, eu posso brincar de várias formas com o cenário. E aí, para isso, eu vou te recomendar assistir a 2 vídeos de um super mentor que conhece pra caramba de cenários, que é o Michael Oliveira. Eu já citei outro vídeo dele aqui nessa disciplina. Então eu vou te deixar aqui 2 vídeos para você assistir com dicas de produção de cenário barato. Então você pode até ir numa praça qualquer que venda, por exemplo, quadros, ou você pode imprimir frases que vão ser interessantes para você deixar atrás do seu cenário. Enfim, não é só a questão do enfeite, é a questão de que você também passa algumas mensagens subliminares com o teu cenário. Então não adianta eu vir aqui, vou dar, por exemplo, fazer uma videoaula sobre, sei lá, sobre plantas, e poxa, se eu posso colocar algumas plantas próximas de mim,
mesmo que sejam suculentas, já é legal, já tem a ver, eu já estou comunicando, né? Vídeos comunicam. Agora, se eu vou botar atrás de mim uma foto, sei lá, uma arcada dentária enorme de um tubarão, aquilo ali não está comunicando bem. Ah, vai fazer diferença para o meu vídeo, professor? Muitas vezes não, se sua mensagem estiver ok. Mas a questão de produzir vídeo educacional, de qualidade, diferente, fora da caixa, é você atentar para todos os detalhezinhos que você puder. E aí, lembrando lá dos primeiros módulos que a gente conversou numa outra videoaula, essa disciplina ela foi estruturada não com conteúdos de professores de biologia que fazem videoaula, mas com conhecimentos da área de humanas, de cinemática, de um pouquinho de divulgação científica dentro do jornalismo, um pouquinho de videomaker, um pouquinho de pessoas que trabalham vendendo na internet. Então, técnicas dessas pessoas foram reunidas para a gente poder produzir essa disciplina diferente, adaptada ao professor que está fazendo aulas na pandemia e vai continuar com essas aulas depois, eu tenho certeza. Então, assista essas duas videoaulas, essas duas aulas do Michael Oliveira e tente trabalhar um pouquinho melhor essa questão de cenário quando você for fazer os seus vídeos. Tá? Ligar num quarto escuro ou numa parede totalmente branca e começar a falar, isso você vai acabar deixando de aproveitar um elemento que poderia estar melhorando o seu vídeo. Imagina, eu conheço gente que grava com parede branca. Senta no chão e tem uma parede branca atrás e começa a falar com o tripé na frente. Sua mensagem tem que estar muito boa e a qualidade do vídeo, por exemplo, muito boa para isso distrair um pouco a sua audiência e ela não ficar pensando parede branca, parede branca, parede branca. Os elementos do cenário, eles podem ajudar a compor uma aula muito melhor. Você pode até sentar no chão do seu quarto e ter uma parede branca atrás e um tripé na sua frente porque é o único canto que você tem para gravar. Mas por que você não bota, por exemplo, sei lá, um papel escrito assim, como se fosse um quadro, assim, monta um quadrinho, vídeos comunicam, ou então videoaula divertida, ou alguma coisa assim que quebre um pouquinho aquela mesmice da parede branca. Um outro ponto importante é o roteiro, então sempre faça um roteiro da sua aula, nunca saia para gravar, seja externa, né, fazer uma externa por aí, seja numa cafeteria, ou seja na sua casa, nunca saia para gravar sem um roteiro. Estabeleça tudo o que você vai falar na ordem que você vai falar nesse roteiro, porque toda vez que você esquecer de alguma coisa, você pode parar a sua gravação, olhar a sua anotação, voltar na última frase que você estava falando, lembra da parte de gravação que a gente está falando? No outro módulo? Então você pode voltar dali e continuar a sua aula. Então sempre tenha um roteiro na mão, nunca saia para gravar, nunca comece um vídeo sem ter um roteiro, sem saber a sequência de coisas que você vai falar. E finalmente, a escolha das pautas em que a gente tem algumas fontes de inspiração para escolher as nossas pautas. Tá? Por exemplo, eu posso escolher uma pauta de um vídeo educacional que eu vou fazer, de biologia, baseado em livros. Eu posso, por exemplo, ir no Amazon.com e saber quais são os livros mais vendidos sobre o tema daquele vídeo que eu quero fazer. Então vamos fazer esse teste aqui. Eu vou aqui abrir o Amazon. Eu já estou aqui caindo no meu perfil. E eu vou, por exemplo, colocar evolução. E aí eu vejo aqui alguns dos livros que são best-sellers. Evolução, do Mark Ridley. Esse é outro aqui, Evolução, do Richard Dawkins, que eu tenho. Esse livro aqui é muito legal. Por que evolução é uma verdade? Evolução, sentido da biologia e por aí vai. Se eu tiver algum desses livros aqui, ou de repente eu vou adquirir algum, eu posso fazer um vídeo comentando esse livro aqui, ou ainda falar sobre evolução no meu vídeo e ao final citar alguns livros que são top de linha, que estão sendo mais vendidos ali naquele momento. Vamos botar aqui então vacinas. A revolta da vacina, geopolítica da vacina, Critical Vaccine Studies, a revolta da vacina, orientações práticas, imunização, imunologia e vacinas. Opa, então quer dizer que esse livro aqui de imunologia está aí bem procurado, aparece aqui nas Trend Topics do Amazon. Então, de repente, imunização pode ser um assunto interessante para eu conversar. O cara que está procurando um livro desse aqui no Amazon, possivelmente está entrando no YouTube procurando vídeos sobre imunização, sobre imunologia. Então, quem sabe ele pode achar o meu vídeo ali dentro. E aí isso entra em toda aquela estratégia que a gente tem conversado ao longo dessa disciplina.
a tag que eu vou usar, que tem a ver com, de repente, com esse livro, ou com imunização, imunologia, vacinas. Eu já tenho 4 tags, por exemplo, para usar. Eu posso citar os livros no meu vídeo, eu posso pegar um livro que eu já tenho e falar sobre isso. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá botar aqui ensino de biologia. Prática do ensino de biologia, práticas diferenciadas em ensino de biologia. Então, se eu tenho algum desses livros aqui, eu posso fazer ainda uma resenha sobre ele e criar um vídeo sobre isso no meu canal. Então, isso pode ser o tema do seu próximo vídeo. Headlines e capas de revistas. Então, olha só, eu posso procurar um nome de uma revista e observar quais as principais headlines daquele momento e fazer vídeos sobre essas headlines. Ora, se está na banca de jornal esse mês ou essa quinzena e tem uma galera procurando, isso pode ser minha próxima pauta de vídeo, né? Então vamos fazer um teste aqui? Vamos lá então. Nosso Google de novo. Vamos lá. Opa, aqui não. Entrei aqui já no meu Google. Então a gente vai botar, por exemplo, National Geographic. E a gente vai colocar em imagens. Olha aqui algumas capas da National Geographic. Vamos botar então National Geographic Brasil. Vamos colocar National Geographic Brasil, revista. Pronto, eu tenho várias capas. No grupo de imagens, são as capas mais procuradas. Ó. Mar de plástico, já somos bilhões, os países mais felizes do mundo, Rússia 10 anos de democracia, por aí vai. Eu posso procurar uma ideia de vídeo que esteja aqui dentro. O poder da mente, eu posso falar sobre neurobiologia, os pequenos homens da pré-história, eu posso falar sobre evolução humana, eu posso falar aqui Maria, alguma coisa aqui religiosa, eu posso falar de ciência versus religião, ou onde os dois assuntos se encontram, enfim. Se você se acha uma pessoa pouco criativa, então você já sabe como procurar, como monitorar lugares que possam te dar esse insight para você procurar as pautas. Eu posso ainda usar programas de TV. O que está mais aí na mídia? O que está mais aparecendo na televisão naquele momento? A gente vai ter aí uma sequência de Globo Repórter sobre Fernando de Noronha. Então por que eu não faço um vídeo, por exemplo, sobre fauna marinha de Fernando de Noronha? Que você vai encontrar, obviamente, em outros lugares do Brasil, se não for uma fauna endêmica. Eu posso fazer sobre botânica da região, eu posso falar sobre restinga, eu posso falar sobre uma pegada mais social da biologia ali dentro, sobre os empregos lá, sobre o trabalho do pescador. Enfim, eu tenho uma fonte inesgotável de temas que eu posso falar nos meus vídeos. Eu posso usar o cinema. Se eu estou numa época assim de sair filme do Homem-Aranha, eu posso falar sobre aranhas, eu posso falar dos filmes da Marvel. Aliás, filme da Marvel, a franquia da Marvel, colocou no mapa o assunto de física quântica. Depois que o Tony Stark começou a falar disso, depois que o Homem-Formiga começou a falar disso, as pessoas começaram a procurar mais sobre o assunto no Google. É só você dar lá um Google Trend ou procurar entre os tópicos mais falados da Marvel, se não está lá a física quântica. Eu posso usar também o Flipboard. O Flipboard é muito legal porque ele pode te gerar alertas. Vamos ligar aqui um Flipboard. Você entra em flipboard.com e aí você tem aqui, ó, quais são as Trend Topics. Eu já tenho um perfil. É só você fazer um perfil, tá? O meu aqui já está entrando direto. Quais são as Trend Topics para você, ou a edição do dia, que vai te dar aqui várias notícias do dia em várias revistas. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu posso criar alertas para as revistas ou para os temas que eu mais gosto? Pode, esse que é o quente do Flipboard. Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, que aqui vai aparecer, ó, seguindo. Eu posso seguir temas. Então eu posso escolher seguir ciência. Vou aqui em ciência, ó. Aqui já está, eu já estou até seguindo esse tópico de ciência, e toda vez que eu abrir meu Flipboard, ele vai me dar as notícias mais procuradas, o top do top, creme do creme das revistas que eu sigo, BBC, Revista Galileu, National Geographic.
e aí ele me dá aqui várias notícias que estão rolando atuais, ó. Aqui, por exemplo, 2 horas atrás, 4 horas atrás, 3 horas atrás. Ave selvagem mais velha do mundo completa 70 anos. Por que ela é tão especial? Posso falar de biologia da conservação, trazendo um tópico desse aí para dentro do meu vídeo. Eu posso arremeter diretamente à notícia e começar o meu vídeo. Olha, eu vou falar sobre essa notícia aqui que saiu na revista tal, ou na televisão, ou rádio, seja lá o que for, e vou comentá-la. Ou eu posso tirar a ideia disso aqui e falar eu mesmo as minhas impressões sobre aves endêmicas, ou sobre, sei lá, o lugar aqui onde esse bicho está, sobre o hábitat dele, enfim. Ou eu posso falar de 1, 2, 3 notícias. Então, olha aí, é uma fonte inesgotável de notícias. O Flipboard ele pode gerar alertas. Então, eu posso aqui, por exemplo, escolher, ó, eu entro aqui numa busca e eu boto, por exemplo, coronavírus. Ele vai me dar aqui coronavírus Sydney, Espanha, Arábia Saudita, vários tópicos que estão rolando aqui no mundo. Ou eu pego aqui o meu resultado principal. E eu posso optar por, seguir. E se eu seguir isso aqui, toda vez na minha timeline ele vai me trazer aquilo que me interessa efetivamente. Posso deixar de seguir também e acompanhar simplesmente aqui as edições do dia, que são gerais também. Vai aparecer esporte, vai aparecer tecnologia, opinião, etc. Ou então eu foco nas temáticas que eu quero. Por exemplo, eu posso ser mais específico. Evolução humana. E aí eu venho aqui, ó, evolução biológica e humana. E eu posso optar por seguir esse tema aqui, ó, cromossomos. Aí vem algumas coisas em inglês e português. O que são as rochas de Charles Darwin que compõem que opõem ambientalistas e projeto de porto no Rio de Janeiro. Então olha só que legal, ó. Aqui já falando do Rio de Janeiro, a cidade acabou de fazer, se não me engano, 456 anos. Olha que bacana eu trazer isso aqui. Seria para dentro da minha sala de aula, eu vou trazer para a minha sala de aula virtual, que é o meu canal de YouTube. Então, Flipboard é muito quente para procurar temáticas. E, finalmente, você pode também apelar pelo Google Alerts, que é você colocar alertas no próprio Google. Vamos lá. Abrir aqui um Google Alerts. São alertas do Google para você monitorar os trend topics do momento. Então você pode criar um alerta aqui, por exemplo, sobre... Vamos lá de novo, evolução humana. Neandertais conseguiam discernir e produzir a fala humana. Estudo de esqueletos de 200 gerações revela como humanos evoluíram para lutar contra germes. E eu posso criar um alerta, clico aqui, ó, e crio um alerta. Toda vez que aparecer alguma coisa sobre evolução humana, o Google vai me trazer isso aqui para o meu computador, ou se você está fazendo no seu celular, está logado no seu celular. Você pode tirar também essa trend aqui e escolher alguma outra. Então, Flipboard e alertas do Google são duas coisas aqui bem quentes. Bom, assim a gente consegue concluir a nossa etapa mais longa, ou seja, um geral sobre produção, sobre todos os pontos que são importantes da gente saber sobre evolução, sobre produção. Bom, então isso conclui a nossa parte de produção, que é a mão na massa, com todos os pontos principais que você deve planejar antes de começar a gravar. E aí é interessante que você pegue um caderno, anote esses pontos já pensando no seu canal. Não simplesmente anotar, vou fazer uma prova. Não tem uma prova disso aqui na nossa disciplina. O que tem é você aprender essas técnicas. E aí, na parte de produção de audiovisual, que você vai treinar isso, e aí sim a gente vai ter algumas avaliações sobre isso, ao longo aqui dos módulos, você aplicar isso aqui que você está aprendendo. Então, abre o caderno, coloca como seria a produção do meu canal, como seria a minha estratégia, o que eu vou escolher, qual seria a programação que eu posso escolher para começar, como é que eu vou seguir esses 6 pilares, como é que está a minha iluminação, meu som, etc. Como é que eu vou escolher as minhas pautas, os meus conteúdos, onde eu vou editar. Então, tudo isso pronto, planejado, aí sim você está pronto para começar um canal de YouTube top, fora do que você vê por aí, fora do lugar comum e pronto para bombar aí, entre outros canais, entre tantos canais de educação de biologia. Então, isso conclui a nossa parte de produção. Eu te espero, então,
na próxima videoaula dessa disciplina.